A gente vai respirar bem profundamente e a gente vai sentir uma espiral muito intensa. E essa espiral vai retirando formas, pensamentos, vai fazer uma proteção para que a gente possa ter um estudo buscando essa sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os alunos que ali estão do plano espiritual, do Hospital Santa Cruz, que estudam junto conosco. Que nesse momento possamos abrir os nossos corações, para que assim possamos buscar essa sintonia de luz, de proteção e de esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente parou no até idealizar? Até onde idealizar é prejudicial. Onde que tá mais ou menos? Deixa eu ver. É que eu acabei desmarcando o meu. Mas a gente tinha lido. Página 16. Tá. Eletrônico. Alguma coisa a mais? Você vai ler. Então vai lá, pode ler, que eu vou me achando aqui. Vai, pode ir. É livro que você tem, Valéria? É o livro? É página 31. O meu é diferente do seu. Ah, é diferente? A minha edição é diferente. Então, não bate. Tá vendo? Vamos lá? Até onde idealizar é prejudicial? Até certo ponto é necessário. Demonstra que já ansiamos pelo melhor. Algo nobre ocupa nossa mente para se consolidar em atos no futuro. Todavia, se descuidarmos, pode se degenerar em simples intolerância conosco e com os outros. É quando surgem as discórdias, amando no outro o modelo pessoal que gostaríamos que ele fosse. Ao percebermos que não há correspondência, surgem decepções e imprevistos que sulcam as covas profundas da mágoa na vida mental, nas quais nos enterramos com a nítida sensação de traição, abandono, abuso e desconsideração. Costumamos exigir muito de nós e do próximo, sem noções sobre o que somos capazes de realizar nessa árdua tarefa do autoenfrentamento, a descoberta de si mesmo. Aqui fala sobre como que as brigas começam, como as dissensões começam, né? E tudo começa quando a gente idealiza no outro aquilo que a gente quer para nós. E aí quando a pessoa não se encaixa nesse modelo, acontece todo esse tipo de dissensão, de mágoa, de todo esse tipo de coisa, né? Algo mais nessa página? Eu acho que é interessante essa parte aqui, ó. E se não dermos conta de olhar para nós com honestidade? A honestidade é sempre extremamente importante. Porque se a gente não for honesto com a gente, se a gente falar assim, eu tô conseguindo, tá tudo certo, tá tudo lindo, mas no fundo não está, a gente vai estar mentindo pra gente mesmo. Aí aqui, como ele disse, é hipocrisia? Exatamente. Mas hipocrisia não significa mentir, ser falso, por isso mesmo. Renovemos os conceitos, meu amigo. Hipocrisia não significa apenas o ato intencional de enganar ou fingir. Porque a gente tem essa crença. Se eu não estou enganando, se eu não estou fingindo, eu não estou fazendo nada de errado. Com o outro, não. Mas, às vezes, conosco, sim. A questão toda é que a gente engana e a gente finge sem saber. É tudo no inconsciente. Porque a gente não tem esse autoconhecimento. Não, porque a gente esconde da gente mesmo o que nós somos. Às vezes a gente sabe o que a gente é.
A gente sabe o que a gente quer na nossa vida, ou alguma coisa, né, pelo menos. A gente sabe o que quer na nossa vida para conquistar a nossa evolução. Mas a gente consegue fazer? E aí a gente escuta coisas do tipo: ah, mas eu estou tentando. Será? O que é tentar? É se controlar ou se modificar? Esses questionamentos que eu acho que o tempo inteiro a gente precisa estar fazendo. E quando a gente não consegue, a gente não pode colocar, ah, é difícil. Difícil é, porque se fosse fácil, todo mundo já tinha virado anjo, né? Na realidade, quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente se está querendo fazer, a gente não pode dar desculpa. A gente tem que falar para a gente claramente: eu ainda não cheguei lá. E aceitar, mas estou no caminho, e aceitar. E aceitar, né? E aceitar a dificuldade que a gente tem, né? Isso aí. Aí ele continua: renovemos os conceitos. Ela fala, né? Renovemos os conceitos, meu amigo. Hipocrisia não significa ato, apenas o ato intencional de enganar ou fingir. É um estágio evolutivo próprio da humanidade terrena, porque não conseguimos ainda ser honestos o suficientes com os próprios sentimentos. O ato de não admiti-los e reconhecê-los é uma das facetas mais sutis da hipocrisia humana. Apresentar-se com fachadas que não correspondem à vida íntima, seja intencional ou não, é hipocrisia. Somos falsos sem desejar, hipócritas sem consciência. É aquilo que o Sérgio estava falando. Está no inconsciente, mas não deixa de ser. E a gente começa a perceber o quão hipócrita nós somos sem perceber, justamente quando a gente não consegue fazer alguma coisa pela reação que a gente tem quando a gente não consegue. A gente pode dar desculpa, a gente pode dizer que foi o outro, uma série de coisas. Isso é tudo hipocrisia, porque a gente não consegue fazer porque a gente não é ainda aquilo que a gente imagina que era, né? A gente entra no vitimismo. Também no vitimismo, terceirização da culpa. Terceirização da culpa. Aí a gente começa a olhar o outro, né? Aquilo que a gente estudou agora alguns dias atrás. A gente começa a olhar no outro as falhas dele para nossa não se sobressair. É sempre assim. Aí ele continua. Daí decorre a discórdia e o conflito. Tudo isso. É isso aí. Nada começa no outro. Tudo tem origem dentro de nós. A origem não é o outro. A última escola que eu dirigi, penúltima, pode dizer assim, eu distribuía um papelzinho que hoje pode ser até melhorado, né, porque aquilo era muito racional e o que a gente tem que trabalhar é a emoção, que dizia o seguinte, que quando você vai fazer a sua autoanálise, né, na época falava-se reforma íntima, né, quando você está olhando o que acontece consigo, a partir do momento que você pensa no outro, você está fazendo transferência, já deixa de ser reforma íntima, né? E o outro ponto é o seguinte, quando você está fazendo análise, aconteceu isso, mas quando você coloca mais, você já está dando desculpa. Não importa o que o outro faça, não importa o que o outro é, a reação é sua, mas o cara ia me bater, tudo bem, aí é uma defesa física, né? Nós estamos falando daquilo que passa dentro do nosso íntimo, né? Solange, pode falar. Eu estou aqui tentando assimilar o que a Valéria falou agora, que nada começa no outro, tudo começa na gente. Nada, absolutamente nada. Não, porque o outro ele pode fazer, ele tem as ações dele. Mas para afetar a nós, é porque isso em algum ponto está dentro da gente. Reverberou na gente. É aquilo que a gente viu no nosso estudo lá, que
O outro faz o que quiser. Quem dá a cor somos nós. Ó, vamos trazer um exemplo que talvez seja mais fácil. Jesus. Jesus é um grande exemplo. Ele nos guia. Ele faz um monte de coisa. Entra. Entra na gente 100%? Algumas coisas sim. Mas outras não. A gente fala assim, tá anos-luz. Agora, vamos lá. Naqueles que convivem com a gente. Entra. Se a gente vê, tá totalmente. Entra totalmente. Por quê? Porque ali, se a gente escolheu aquela pessoa, se a gente convive com aquela pessoa, se a gente está no ambiente de trabalho com aqueles, é o nosso aprendizado. Então a gente está ali para aprender e ele tem a mesma coisa que a gente tem. Não na mesma quantidade, com os mesmos valores, mas há algo que a gente precisa aprender. É assim, não tem nada do outro. Pode fazer, desmontar e desmontar. Existe uma forma muito fácil de a gente entender isso. Uma pessoa faz uma coisa que afeta um monte de gente, tá? Imagina essa situação. Isso é possível, né? Cada um reage de uma forma. Então, não foi o que o outro fez que fez eu me sentir daquela forma. É o que eu tenho dentro de mim. Porque senão todo mundo se sentiria Igualzinho, da mesma né? forma. Foi a interpretação, a avaliação que eu fiz da maneira como ele se colocou, entendi. Na realidade, e essa avaliação depende do que A você, leitura, né? do que A você minha é. leitura. Não no consciente. No inconsciente. No consciente você julga se foi certo, se foi errado. Mas no seu inconsciente, na parte emocional, é que faz você sentir Entendi. bem ou mal. Né? Agora, eu não vou falar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre uma parte aqui que eu queria comentar aqui. Quando chegar lá, eu volto. Nessa página, mais alguma coisa? Não? Vocês estão parando de falar, só a gente está falando de novo. Isso daqui é uma troca, gente. Assim, e assim, se vocês não concordarem, sejam sinceros. Por favor, porque nós estamos falando o que a gente acha, né? E o que a gente acha não é o certo. É a minha É a forma. nossa versão daquilo que a gente entende. E se você vê, existe diferença Existe entre. divergência entre eu e ela, né? Só que a gente procura ser aceitar. Às vezes quando sai umas faísquinhas, mas no final o amor cura tudo. Porque sabe por quê? Porque o amor é a solução. O amor é a solução. E aí, na outra página? Tem um trecho do Novo Testamento aqui. Uhum. Né? Eu vou ler. Tá bom. Porque não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus familiares. É muito difícil. É mais ou menos o que vocês estavam falando agora. Porque se está no círculo familiar, se está no círculo de amigos, se está no círculo que a gente trabalha junto, são pessoas que a gente tem que passar por provas para poder enfrentar o que a gente tem que não está bom. O que reverbera no outro é o que não está bom na gente. Mas a gente não reconhece na gente, mas reconhece no outro. Mas o que Jesus quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que os ensinamentos que ele estava trazendo iam causar dissensão. É ou não é, Solange? Com certeza. Com certeza. Ninguém iria assim se dar por satisfeito, interpretar literalmente o que ele falou.
Mas a questão principal, ele está falando aqui, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra Contra a sogra. o marido contra a mulher. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus iam mudar a terra. Só que não muda todo mundo ao mesmo tempo, porque cada um está num nível diferente de entendimento. Então, quando eu casei com a Valéria, ela era católica. A católica é de frequentar a igreja nos casamentos e Católica missas. safada, né? Isso. Fala assim, né? E aí quando Sou católica. quando eu falava de espiritismo, ela não aceitava muito. Só com o tempo que ela começou a compreender, né, algumas coisas aconteceram, ela começou a compreender e ela começou a entender o espiritismo. Mas, naquele momento, se eu tivesse imposto aquilo que eu achava que devia ser, que seria o espiritismo, ia causar uma dissensão muito grande. Talvez ela nunca virasse espírita, porque ela ia se armar pelo ponto de vista dela, né? Então é isso. As isso que é defesas, né? Que a gente vai criando, essas coisas. defesa do nosso ponto de vista. Mas eu acho que essa definição aqui que o professor Cícero traz é muito legal, Uhum. né? Que ele fala, a espada mencionada pelo Cristo significa a divisão de etapas, que é isso que o Sérgio estava falando, né? E quando ele deu o exemplo da Solange, foi nisso, o quanto que ela precisa, as etapas. Ela está numa etapa e as outras pessoas que estão na casa dela, ao redor, estão em outra etapa, né? Tá difícil. A vinda, quando ele falou de você, foi por causa disso, não foi? Foi porque pelos relatos que você traz para nós. É uma dissensão, né? É uma dificuldade. Você se colocando para você colocou no seu caminho ser vegetariana. Qual a dificuldade que você está enfrentando com relação a isso com as pessoas que convivem com você? Elas não compreendem por que você está fazendo isso, né? Uhum. Então, essa é a espada, né? A briga, a dissensão, né? Por quê? Porque um vai estar indo para um caminho, o outro vai achar que aquele caminho não é bom. E às vezes as pessoas gostariam de fazer a mesma coisa. Diminuir a carne, fazer um monte de coisa, mas não consegue dar esse passo. Será? E aí, Existe também esse caso. pode ser, existe uma possibilidade. E aí, como não consegue dar esse passo, então vamos lá. Outras vão achar que a gente está ficando fanático. Fanático. Sim, A religião está levando ela para um fanatismo. sim, esse ponto sim. Mas nenhum deles, ninguém se coloca no lugar da gente para sentir o que a gente está sentindo com tudo isso que a gente vem aprendendo. Não é verdade? Não. O quão bem tem feito isso para o nosso coração, para o nosso espírito. E aí, como que a gente vai dar o próximo passo? É a escolha de cada um, né? Então cada um escolheu uma coisa para fazer. Quando teve lá como é que é o nome? O negócio lá? Concílio. Cada um escolheu uma coisa a fazer, coisas completamente diferentes. Se todo mundo fosse igual, todo mundo ia escolher a mesma coisa, mas cada um escolheu uma coisa diferente. Aquilo que estava Mais difícil. mais tocando o coração naquele momento. E é isso mesmo. Porque o que eu compreendi dos ensinamentos de Jesus é que ele não quer obrigar a gente a fazer alguma coisa. Ele simplesmente fala, faça alguma coisa. E essa mudança, essa autoafirmação de que quer ser diferente, é que vai alavancar a nossa mudança. Entendeu? O acolhimento de ontem falava isso, que um teólogo, ele traz essa definição que Jesus, ele nos convida a ser que nem ele, mas ser que nem ele é se despojar de tudo isso. Despojar de tudo. Você entendeu? Ele, do material, ele só tinha aquilo que era necessário para viver. Mas ele trabalhou, sim, ele trabalhou. Ele trabalhou como carpinteiro. Porque a sociedade dizia que ele teria que trabalhar depois que o pai dele morreu.
Então ele não deixou de cumprir as leis da sociedade, mas ele cumpriu na medida suficiente para que ele pudesse sobreviver e manter a família dele. Quando ele não precisou mais disso, ele se dedicou inteiramente à parte espiritual. Você não via, hoje eu vou numa festinha. Ele não falava isso. Ele fez isso no começo. Vou dormir até mais tarde. Vou dormir até mais tarde. Ele ia fazer refeição com as pessoas que o convidavam, mas não para comer, mas como oportunidade de passar o ensinamento dele. Então, a vinda do Cristo na Terra inaugurou o iniciar do altruísmo, do amor, um convite ao extermínio do egoísmo. Essa compulsão evolutiva por domínio referida pela modesta é extremamente presente nos relacionamentos. Então, quando a gente sente essa dificuldade, seja ele qual for, se for no trabalho, na nossa família, é o quê? São as pessoas que não querem a mudança, mas também que não querem que você faça. Não é que não querem que você faça. Elas querem fazer o que você faz, mas não querem sair da zona de passo. Você entendeu? Né? Então, por exemplo, a gente está aqui, né? Trabalhamos de segunda-feira, de terça-feira, de quarta-feira, né? A gente trabalha, escolha nossa, não é isso? Aí as pessoas falam, eu quero ser como eles. Tudo bem, mas você vai ter que deixar de fazer a novela, porque a gente trabalha na hora da novela, não é isso? Não quero deixar de fazer isso. Então critica a gente porque a gente é fanático. Nós ganhamos a taxa de fanático. Entendeu? Em vez de aderir, quer tirar a pessoa fora, né? Em vez de ser mais um, quer desvirtuar o que está fazendo. Por quê? Porque a gente é aquela luz que fica o tempo inteiro acendendo. É uma pedra no sapato. Ele está seguindo, né? Né? É uma pedra no sapato. É uma crítica velada, né? É uma autocrítica, sem que a pessoa saiba que se está se criticando. Então ela critica o outro. Transferência, projeção. É transferência, Foi o que eu falei aqui, né? Foi o que eu falei daquele pedacinho que eu li. Né? O dissensão, o homem contra o pai, a filha contra a mãe, né? É isso aí, não é? A gente tem que lembrar bem, né, de tudo que a gente já estudou aí, principalmente no livro que a gente acabou de estudar, o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, e a todo momento ele falava que não era para ter espada. Sim. Aqui a espada quer dizer não a lâmina, sim a discussão, a briga, a dissensão, né? Eu anotei o próximo parágrafo. E aí tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco. De fato, ter paz nas relações para almas egoístas, como nós, ainda significa convencer o outro do que queremos para nós. É uma atitude de colonizar o pensamento alheio. Quando o outro aceita, existe uma possibilidade de entendimento. E onde isso se processa com mais intensidade que na família. Os grupos familiares da sociedade terrestre, com raríssimas e felizes exceções, são resultado de imposições de vontade e interesses pessoais. O eu cria a falácia da posse. Nos grupos doutrinários não tem sido diferente. Há sempre alguém que quer pensar pelo outro. O clima de liberdade tão difundido é real até os limites que atendem os projetos de seus condutores. Paz para muitos amigos de ideal significa concordância tácita, pontos de vistas indiscutíveis, preservação de programas de trabalho. Aí são dois pontos que eu queria falar sobre esse parágrafo aí. Primeiro, é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Que paz nas relações para almas egoístas significa que um vai ter que abdicar do seu ponto de vista. Nada a ver, né? E quando não abdica, aí tem as DRs. Já viu DR? Já prestou atenção em DR? Depois que você passou por uma,
quando você olha como observador, é sempre um que Querendo impor o seu pensamento, o seu ponto de vista e o outro também. E aí não chega num acordo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando na faixa do egoísmo, porque eu quero aquilo para mim. E eu quero que o outro seja dessa forma, porque isso vai completar aquilo que eu quero. No final das contas, esse completar aquilo que eu quero significa o seguinte: eu não sou ainda assim, mas o outro sendo, ele me completa, o que eu não sou. Entenderam a diferença? É muito doido tudo isso, é muito louco. Mas se a gente for pensar, faz sentido isso. Não é verdade? Nossa. E aí, Mas a gente não pensa, a gente não exercita assim, esse raciocínio quando a gente está na conversa, quando a gente está no dia a dia, a gente ainda não consegue colocar em exercício esse raciocínio, esse pensamento. Mas é assim, ninguém vai conseguir. Porque no momento em que você está conversando, você está envolvido pelo egoísmo, é o ego que está falando. Mas o que você pode fazer é, depois que aconteceu, você fazer análise, porque aí você está sozinha e você vai deixar o ego de fora, certo? E vai falar assim, tudo isso que eu discuti, que eu falei, o que é importante para mim? O que o outro pensa ou o que eu sou? É nesse momento que você começa a descobrir. E quando você faz exercício, não significa que você vai mudar, mas cada vez mais você vai conseguir pensar nisso e descobrir isso mais perto da discussão. Até o momento que você vai começar a pensar nisso durante a discussão. Aí você abre mão do seu ponto de vista, desde que isso você julgue necessário. Para ser feliz. Para ser feliz. Isso. Né? Quer ter razão ou quer ser feliz? Entendi. Exatamente. E assim, para a gente encerrar, né? Porque a gente já está com... Mas eu não falei da segunda parte do Então fala para mim. A segunda parte do parágrafo diz respeito às casas, né, aos espíritas, né, no mundo doutrinário. Dentro do Pingo de Luz, a gente recebeu orientações de como que a gente deveria trabalhar, né? Só que o plano espiritual mesmo, o Ruiz mesmo falou, vocês decidem. É claro, se de repente a gente decidir por alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que o Pingo de Luz diz, esse grupo espiritual que está trabalhando conosco, ele deixa de trabalhar e vem um grupo que é afinizado com a nova forma que a gente quer, né? E é assim que deve ser, né? Mas a todo momento que a gente toma uma decisão, que a gente faz determinada coisa, nós temos que estar abertos a receber críticas para conversar a respeito. Porque se existe uma dissensão nesse momento, ela tem que ser trabalhada de alguma forma. E talvez somente a gente explicando o motivo pelo qual nós estamos fazendo isso é que vai fazer que a gente chegar num termo bom para todo mundo, sem mudar o objetivo do Pingo de Luz, é claro. Porque se a gente fala sem ter essa abertura de conversa e entendimento, é imposição. É imposição, exatamente. Eu ia falar isso. Aí é imposição, né? É o que tem acontecido muito no Pingo de Luz. Porque a gente fala, ninguém fala nada, e aí o coração fica às vezes contrariado. Não pode ser assim. A mensagem que o Ruiz passou pela Virgínia, ele falava sobre isso. Se não houver a conversa, se não houver a exposição. Claro que não é a briga, mas é colocar alguns pontos e a pessoa está aberta. A troca, quando a gente troca, ó, vamos sentar, conversar tal, e trocar, tá tudo certo. Agora, se a gente vai deixando subir essa temperatura, quando a gente vem conversar, a gente não conversa, a gente vai na acusação. Agride, né? A gente vai na acusação, entendeu? Então, quando ele deu aquele alerta, pensa, ó, o silêncio não vai adiantar de nada. Porque a gente está com o silêncio da boca, da língua, mas o coração e o pensamento está gritando. E aí, aquilo que é necessário para o Pingo de Luz crescer, está barrando. A gente não anda. As pessoas vão perdendo a motivação, sabe? Então, é isso. Então, o Pingo de Luz precisa trabalhar de uma forma diferente do que a gente vê aí em boa parte das agremiações aí doutrinárias, né? A gente tem que trabalhar num consenso.
E o consenso só existe quando existe conversa e existe estudo. E nas dúvidas, o Pingo de Luz é um grupo que trabalha em sintonia com o plano espiritual. A gente pergunta para eles quando a gente não chega numa conclusão. É assim que deveria ser. Então eu gostaria, a gente vai dar a gente não vai fazer a leitura, mas eu acho que é importante para que a gente não perca esse calor, tá? Então o problema é de imposição, que a Virgínia está aqui, ó. Então o problema é de imposição. O problema eu marquei isso também, mas acho que a frase anterior há um abismo conceitual e emocional entre expor e impor. Então, o problema é de imposição, o problema é de orgulho. Orgulho. Orgulho trouxe como uma das piores consequências para a nossa vida psicológica o mau hábito de colecionar certezas. É a minha certeza, não é a da Virgínia, não é do Sérgio, é a minha. É assim que tem que ser. Tem que ser assim. Por quê? Eu acho que tem que ser assim. Fixar-se em pontos de vistas que nos causam a sensação de superioridade. E quando que o espírita é superior? Quando ele tem uma baixa autoestima enorme. Então ele tem que ser superior a alguém. Ele tem que sobressair de alguma maneira, né? Ele tem que sobressair de alguma maneira. Impor a sua superioridade para que não apareça a inferioridade que ele acha que tem. Entendeu? Que ele acha que tem. Porque ninguém é inferior. Todo mundo é o que é. Se alguém fosse superior aqui e outro inferior, estaria em outro planeta, né? E assim é muitas vezes nas relações, né? Nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com as pessoas que estão mais próximas. Por que a gente se defende tanto? Porque a gente está com uma baixa autoestima. Por que a gente está com uma baixa autoestima? Você entendeu? Esse apego ao que pensamos é um obstáculo para ir de encontro ao que verdadeiramente sentimos. Muitas vezes amamos alguém, mas para fazer prevalecer o que acreditamos, traímos nosso próprio sentimento. Aí que tá, né? Que é o amor egoísta. Eu amo essa pessoa, mas para fazer aquilo que está na minha mente, né? Que eu acho que a pessoa precisa fazer para me completar, eu deixo de amar. Exigindo. Aquela outra não pode ser essa. Não, exigindo e impondo. Eu quero que você seja assim. Eu vou aceitar, que nem quando todo mundo fala. No namoro era uma coisa, quando casa é totalmente diferente. Por quê? Pensei que ia trocar, entendeu? Pensei que ia falar, não, então você não, vou procurar uma pessoa que... Entendi. Não, a pessoa quer transformar você. É a mesma coisa. O que a gente fala aqui? Cada um tem que ter a sua essência. Cada um tem que fazer aquilo que bem entende, tem que compreender como que funciona o trabalho, para não tocar foguinho também, porque senão a gente vai sair correndo atrás, todo mundo vai bater cabeça. Mas a gente se respeitando, cada um é indivíduo. Sim. Eu não posso transformar vocês. Vocês não podem me transformar. Então tem gente que gosta de silêncio. Eu sou faladeira, gente, não adianta. Eu vou tentar respeitar até um certo ponto, mas no outro não vai dar. E não é porque eu estou tentando ofender vocês, mas é porque eu sou dessa forma. Então é esse respeito que a gente fala. Cada um tem a sua individualidade, né? Aí onde que eu parei mesmo? Aqui? Além disso, em nossos meios doutrinários, esse sentimento de posse milenar cria espaços que podem ser denominados feudos psicológicos, levando-nos a nos sentir donos de lugares e pessoas, ideias e iniciativas. Em nome de projetos e missões que, quase sempre, são ilusões de grandeza, somos capazes de romper com as mais caras amizades e elos de afeto. Eu acho que isso aqui é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo do Pingo de Luz. A gente cansa de falar. Qual é o nosso grande objetivo? É o acolhimento. É acolher. Né? Se eu e o Sérgio tivermos que nos afastarmos
As vibrações não mudam, raramente mudam, né? Mas os trabalhos, se não foram compreendidos, o que nós fazemos nos trabalhos, eles são modificados. Por quê? Porque Isso que eu ia perguntar, posso perguntar por quê? Porque a Como pessoa assim? vai colocar, se ela não compreendeu qual é o objetivo, se ela não vive nesse grupo, se ela não tem esses elos, ela vai fazer aquilo que ela acha. Ela não vai direcionar certo, é isso? Ela não vai encaminhar? Deixa eu mudar um pouco. Direcionar certo significa que o que ela vai fazer é errado. Não, não é isso. Não quis dizer isso. Da forma dela. Eu quis dizer que ela vai conduzir da forma dela, entendeu? Que ela pensa. Do lado, E nem sempre está alinhado com o objetivo O do objetivo Não do significa trabalho. que é errado. É uma maneira Entendeu? dela pensar. Mas se a gente consegue fazer esse entrelaçamento, a gente vai fazer, vai continuar. Não importa quem esteja ali na frente. sim, Todo entendi. mundo compreendeu. Agora, se eu sigo regras, se eu sigo ordens, na hora que eu estiver na frente, eu vou fazer aquilo que eu bem entendo. E aí os projetos vão embora. A gente parou em sinto uma dor Uma dor. quando o Senhor me Coração. fala isso, professor. Tá bom? Sim.